coração. Não é palmas para mim, é palmas para o nosso Salvador, gente. Amém, verdade. Aqui é para honra e glória do Senhor. Eu estou aqui para engrandecer o nome de Deus. Amém. Porque, como eu estava dizendo, eu frequentei 5 anos essa igreja evangélica, levava minhas filhas na escolinha dominical. Mas, assim, eu ouvia a palavra e eu queria pôr em prática aquilo que eu ouvia. Mas, segunda-feira, eu estava ouvindo... eu tenho que fazer, eu tenho que mudar. Só que, na terça, eu já estava fazendo tudo errado. Tudo errado, voltava a ser a inútil que eu sempre era. Aí, eu tive anjos que Deus mandou na minha casa. E tinha uma moça que trabalhava comigo. A Norma? Não, essa é outra. Ah, tá bom. E aí ela falava sempre de Deus pra mim e tal. E aí um dia ela falou que a irmã estava precisando de algo e tal. Eu fui lá e ajudei a irmã dela. Chama Neuza. E essa irmã, ela trabalhava na igreja, ela limpava a igreja. E um dia ela estava limpando e ela sentiu que Deus pediu para ela orar. E ela foi orar e Deus mostrava eu. Como assim? Ela veio eu na mente dela. A moça que trabalhava em casa? Não. Não? A moça trabalhava em casa. A irmã dela. A irmã dela. Ela chama Neuza. Que também te conhecia, porque ela... Não, eu não conhecia ela. Eu soube que ela estava necessitada, precisando de algo, e eu fui e ajudei. Ah, tá. Entendi. Eu fui e ajudei. E aí, depois passou uns dias, ela limpando a igreja, Deus mostrou que tinha que orar. Uhum. Ela foi orar, e Deus mostrava, vinha eu no pensamento dela. Tá. E ela orou, e Deus pediu que eu escrevesse uma carta para mim. Gente, eu não sabia dessa história. Mas então, mas sabe o que foi? Deus, eu orei a Deus ontem para vir. Falei para Deus me guiar, para falar aquilo que eu tinha que falar. Amém, mãe. E aí e Deus está me mostrando desde o início como foi. É lindo. E essa moça, ela escreveu uma carta. Na carta ela dizia que Deus mostrava aonde que Deus queria que eu servisse a Ele. E que não era onde eu estava. Que meu lugar era em outra denominação. Mas eu, como sempre errante e inútil, falei assim, nossa, ela quer que eu vá na igreja dela só porque eu ajudei ela. Mas era realmente a verdade, era Deus falando na boca dessa irmã. Passou-se uns 4 anos, não vou falar data específica para mim não errar e nem fazer lá a coisa errada, mas mais ou menos uns 4 anos, eu esqueci disso, guardei essa carta. Ela mandou uma fita cassete, eu não entendi nada dos hinos. Falei, nossa, ela mandou a fita errada, tudo estragada aqui, eu não entendi nada. Bom, passou, gente, e depois passou uns 4 anos, Deus mandou um outro anjo na minha casa. Aí eu já estava passando uma fase difícil no meu casamento. Muito difícil. E eu estava para tomar uma decisão que ia ser a pior decisão que eu podia tomar na vida. E esse anjo foi na minha casa, estava na minha casa e percebeu o clima que estava. E aí ela foi e falou para mim. Por que eu não buscava de Deus a solução porque eu estava passando naquele momento? E que ela falou, por que você não busca a palavra? Que lá Deus fala, na minha igreja Deus fala com a gente. Eu falei, meu Deus, imagina, Deus fala, como assim Deus fala? É verdade. E aí, mas eu estava assim, no pó. Eu estava rastejando. Eu não tinha onde recorrer. Não tinha. E nesse dia, essa igreja que eu frequentava era fechada. Não tinha culto nesse dia. E eu falei assim, já estou assim, eu estou precisando tanto, eu vou lá, nessa igreja aqui, o anjo, que se chama Norma. Beijo, Norma, para você, querida. Paz de Deus. Amém, Norminha. Já falei dela aqui. E aí, eu fui no culto. Cheguei lá, gente. Sentei, não conhecia ninguém. E fiquei quietinha no meu canto lá. Só que na hora da palavra,
o cooperador estava falando tudo o que eu estava passando. E eu falava, nossa, mas como ele sabe da minha vida? Será que ela falou alguma coisa? Mas ela nem estava na igreja. Só pra explicar para quem tá ouvindo, mãe, cooperador na igreja, né, da Mames, é a Congregação Cristã do Brasil. E não existe pastor, né, mãe? É o cooperador. É o cooperador. Então, quando ela fala cooperador, para quem tá ouvindo, é o pastor, quem tinha levantado com a palavra. Sim. Né? É. E aí ele leu a palavra e começou a explicar a palavra. E na palavra, ele começou, Deus foi tomando ele e ele foi falando o que eu estava passando. Tudo. Tudo no meu casamento. E aí o Senhor falou assim, o que você está passando é permissão minha. Porque eu te chamei de todas as maneiras para você vir até mim e você não vinha. Então eu peguei aquilo que você tanto ama para você vir até mim. Falei, nossa, como assim? E aí, gente, eu fui embora, eu senti que algo mudou dentro de mim. Uau. E assim, era uma sede da palavra tão grande, eu queria todos os dias ir na igreja. E Deus foi falando comigo, foi me ensinando como fazer, como não fazer. E ele falou assim, não saia da onde você está. Que aonde você está, eu tenho uma grande obra para fazer. Uma grande obra. E o meu nome vai ser glorificado. Amém. Então hoje, filha, eu estou aqui para glorificar o nome de Deus, para honrar esse Deus que pode fazer tudo na nossa vida. Que as pessoas que estejam ouvindo isso que eu estou falando, eu estou aqui contando da minha intimidade, mas para mostrar para vocês o quanto Deus opera. Mas depende da nossa obediência. Porque muitas vezes eu me peguei assim, nossa, Senhor, o Senhor falou que ia fazer, mas onde está a sua obra? Porque a obra de Deus não é no nosso tempo. A obra de Deus é no tempo dele. Então tem que ter muita paciência. Aí através da paciência, a gente vai tendo experiência com Deus. Nossa, mas eu vou esperar. Nossa, mas Deus vai trabalhar. E da experiência vem esperança que um dia Deus vai dar vitória. Então foi assim uma experiência com Deus. Aí eu aprendi, filha, a ouvir a voz de Deus. E toda vez que eu ia tomar uma decisão muito séria na minha vida, eu buscava de Deus, eu buscava a palavra. Porque Deus fala com nós, sim, Ele fala com todos. Mas depende da nossa obediência. E também da gente estar atento a ouvir, né, mãe? É. A gente tem que ouvir a voz de Deus. Porque Ele fala com a gente, filha. Todo momento Ele fala. Mas a gente tem que ter uma renúncia. A gente tem que fazer o que Ele quer. Como Ele quer, não porque como a gente Ele sabe, quer. né, mãe? Ele sabe o melhor para nós. Amém. Então, talvez, se eu não tivesse ouvido a voz de Deus... Talvez não, né? Não, talvez não. Se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, hoje não estaríamos mais aqui. Não. A minha família teria sido destruída. E o que seria dos meus filhos, né? E hoje a gente é uma família unida, tem problemas? Tem diversidade? Tem, mas é o operar de Deus. Em tudo eu busco a Deus, gente. Tudo na minha vida, eu busco tudo que eu vou fazer, mas isso que eu vou fazer vai agradar a Deus? Ou vai agradar a minha carne? Porque a nossa carne, ela é a nossa pior inimiga. Porque ela não quer sofrer, ela não quer passar por dificuldade. Ela quer o bem bom, né, gente? Não é verdade? Ela quer só o melhor. E às vezes o sofrimento da nossa vida, as dificuldades, a gente tem que passar para se chegar mais a Deus, né? Para Ele moldar o nosso caráter. Né? Ele vai tirando as nossas imperfeições. Porque a gente é muito imperfeito. E mesmo caminhando com Deus, a gente erra. Uhum. A gente erra, a gente peca. A gente está num mundo terrível. Aqui a gente tem aflição, a gente tem
é muita dificuldade. Até para a gente falar a verdade, é difícil. É. Né? Muito legal, né? Não esquece que a gente tem o conteúdo inteiro e tá maravilhoso. Então clica aqui pra você assistir e se inscreve aqui no canal pra acompanhar mais as novidades. Toda terça-feira às 19 horas. Beijo!